Olá, querida mulher! Aqui é Josélia Calisto e seguimos com as resenhas do livro Mulheres Improváveis, as mulheres que Deus deseja levantar neste tempo, da autora Viviane Martinello, da editora Vida. Seguimos agora com o capítulo 7. Muito feliz, em primeiro lugar, pela devolutiva de tantas mulheres. É muito gostoso ao encontrá-las pessoalmente, ao ser surpreendida por uma mensagem de que estas resenhas estão podendo falar ao coração de vocês no dia a dia, nessa rotina tão agitada, e temos alcançado o nosso objetivo, que é ser uma palavra de inspiração nesse momento atual tão cheio de atividades que não nos tira da necessidade de meditar na palavra de Deus, de ler o livro em si. Inclusive, ele é muito indicado para que esta minha resenha faça ainda mais sentido para você, porque acabo fazendo um compilado do que eu entendi. Pulo algumas passagens bíblicas, porque Viviane tem embasado todo o seu livro em passagens que estão na Bíblia, mas por ser uma resenha, ser algo mais reduzido, eu acabo então trazendo um pouco mais da minha palavra em si do que eu entendi no texto. E eu tenho achado isso maravilhoso, porque eu também sigo aprendendo com essa oportunidade. Inclusive, mulher, não deixa de compartilhar com alguma amiga que você acredita que essa palavra vai falar muito ao seu coração. Esses capítulos, eles trazem conteúdos muito específicos. Como eu falei para você, é um manual da vida prática da mulher, embasada para aquela mulher cristã que quer se reposicionar, que quer lapidar, que quer trazer à memória aquilo que te traz um fortalecimento espiritual nos valores que o Senhor espera que nós, mulheres posicionadas, possamos manifestar com naturalidade. Isso é a renovação da mente, isso vai ser sempre. Por isso esse conteúdo nunca vai ser demais. Seja ele novidade para você ou seja uma repetição do mesmo conteúdo. Isso a gente chama ressoar na mente e traz grandes efeitos ao nosso espírito. Para quem deseja encaminhar, temos também a playlist que está lá divulgada no YouTube, e isso a gente pode fazer correr para as amigas que a gente quer compartilhar também esse conteúdo. Mas agora vamos seguir e seguimos no capítulo 7, onde o tema dele é aperfeiçoadas no silêncio. Esse conteúdo é, meu Deus do céu, para nós mulheres, é no alvo. Algo que eu acredito que é comum a todas nós, pela nossa própria natureza. Nós amamos falar. Até as que falam um pouco, no fundo, gostariam de falar. Então vamos trabalhar isso, porque o subtítulo deste capítulo encontra-se lá em Eclesiastes 3:7, onde é revelada uma disciplina espiritual, e é aí que é o subtítulo deste capítulo, Aperfeiçoadas no Silêncio, que é tempo de calar, tempo de falar. E se pararmos para perceber, volta e meia, nós recebemos este convite no decorrer da vida e não nos atentamos que é uma orientação do próprio Deus. Saiba que muitos problemas podem ser evitados se soubermos guardar o que liberamos em momentos errados. Aqui exercitamos a sabedoria ao aplicá-la com entendimento para o sim e para o não. Nosso posicionamento em calar e falar definem nosso nível de maturidade, e conforme vamos adquirindo mais mansas e sensatas, vamos nos tornando, vamos nos relacionando melhor, ao aprender muitas vezes mais pela observação. Tem muito a ver em como andamos emocionalmente e em como gerenciamos nossas emoções. E nos tornamos a cada dia mais menos reativas, tendo um autocontrole, um desenvolvimento da escuta ativa, para que a gente possa calar diante dos confrontos e dos conflitos. Ao calar, vai acessando o discernimento e não mais se sentindo obrigadas a dar respostas no primeiro instante, pausando com uma autonomia emocional. Pois não podemos ignorar
querida mulher, que somos formadas por 3 pilares: corpo, alma e espírito. E muitas vezes somos nós quem bloqueamos a manifestação do Espírito Santo, que precisa se sobrepor à nossa alma. Mas a nossa alma precisa ser domesticada dia a dia. Essa é a palavra coloquial que eu coloco aqui. Pois é nela, querida mulher, que se encontram as áreas da mente, da vontade, das emoções. E agora eu lhe faço uma pergunta. Como está o que depende de você para que você consiga ouvir melhor o Espírito Santo? Você está agitada, reativa, nervosa, farta? Porque esse descontentamento é um bloqueio para que você consiga acessar o Espírito Santo. Voltando aqui ao capítulo do livro, eu te faço uma outra pergunta. Você tem dificuldade em equilibrar o falar e o calar? Porque nós sabemos exatamente o que é que nos irrita. E é nessa hora que o desafio vem, em você conseguir se expressar melhor. Você já se viu falando sobre algum projeto pessoal que estava no secreto e depois de você abrir a boca, aquilo não foi adiante? Pois é, eu já passei também por isso. Então, guardar silêncio nos tira de conflitos. A pastora Viviane Martinello dá o exemplo das reuniões familiares que costumam terminar em conflitos. Eventos de Natal, aniversário, churrasco. E muitas vezes o simples calar pode desarmar guerras e você não vai cair no descrédito. Podemos ser assertivas e falar na medida e no momento exato. E isso é uma habilidade que precisamos calibrar, desenvolver. Nossos impulsos precisam ser controlados. E aqui eu sei que as falantes com os temperamentos normalmente sanguíneo e colérico sofrem ainda muito mais para adquirir essa habilidade. Eu, particularmente, que amo falar, né? Todas já conseguem perceber aí. Imagina o quanto eu preciso ter esse perfil lapidado, essa vontade da expressão para que possa muitas vezes não me colocar em situações desagradáveis. Facilmente eu posso me colocar nelas se eu não tiver essa habilidade do autocontrole. Aqui também eu não quero dizer que você seja passiva, apenas se controlar para não falar no calor das emoções e não precisando responder com afronta diante das questões que nos afrontam. Nós recebemos muitas afrontas, eu sei que muitas aqui são desafiadas diariamente por pessoas que precisam dividir o mesmo teto. Eu entendo você, é um desafio calar nessas horas, mas prossiga comigo, vamos seguir trabalhando esse conteúdo? Lá no livro de Provérbios 25:11, a palavra do Senhor fala que a palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Ou seja, palavras no tempo certo curam e impressionam pelo equilíbrio que estabelecem. Mas isso não vem, querida mulher, de nossa natureza e capacidade unicamente. Precisamos reconhecer que vem do considerar um desenvolvimento espiritual para evoluir e se conectar com Deus em seu tempo e modo. O resultado que colheremos será estabelecedor. Vamos adquirindo autoridade, porque calamos, ouvimos e aprendemos ao observar. Não podemos nos esquecer de que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E Deus levanta mulheres posicionadas, mas estas mulheres não são reativas e nem passivas.
Elas são ativas no chamado de Deus e capazes de perdoar e apresentar o melhor caminho para aqueles que nos ferem. Uau! Que desafio! Mas lembra? O Senhor não guarda falsas expectativas ao nosso respeito. Se submeta. Não é isso que nós temos aprendido já no decorrer dos capítulos? As pessoas, querida mulher, só dão o que têm. Por isso a cura emocional e espiritual é restauradora e fundamental para nosso posicionamento saudável hoje. Muitas de nós viemos de lares desequilibrados, viemos de relacionamentos conturbados que nos acessaram no modo que não é o melhor, não é o mais saudável, mas é aqui, é nessa cura que está à nossa disposição, que nós não podemos deixar de buscar dia após dia. Temos que considerar que somos mulheres reais e precisamos clamar ao Senhor para nos capacitar, porque nós sabemos que não é fácil. Mas, querida mulher, estejamos disponíveis para sermos lapidadas pela mão de nosso Pai Celestial para expandir a nossa capacidade de amar e desfrutar de um sossego interior e ouvir com isso as revelações de Deus, para que você possa compartilhá-las na hora certa. O livro também nos apresenta as esferas da influência do silêncio e nos explica como andar em cada uma delas. Eu amo quando ela vem com esse passo a passo porque é mais claro e impossível. E aqui coloca que nós temos a esfera da influência no relacionamento com Deus, no relacionamento com a família, com os amigos, no âmbito profissional. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas. E primeiro, como se relacionar com Deus na esfera do silêncio, que nada mais é do que ajustar a maneira correta de se comunicar através da oração, não sendo ela um monólogo, pois a oração é uma conversa e, neste sentido, é fundamental silenciar para ouvir o que Deus deseja comunicar em seu espírito. Mas aqui, uma dica é silenciar nossos pensamentos e aprender a meditar. Sem misticismo, meditar é pausar para interpretar corretamente a palavra de Deus em nosso consciente e poder reter, digerir e ter prazer na pausa. Ao desacelerar é que você é edificada. E a outra esfera da influência do silêncio é no relacionamento com a família. Olha só, para sabermos influenciá-la positivamente. Aqui a pastora Viviane traz uma passagem bíblica ilustrativa que está no livro de 2 Reis 4, de 1 a 36, que é a história da Sunamita. E por favor, eu peço que busquem depois fazer essa leitura, caso eu ainda não tenha lido, ok? E nos apresenta o quê? A postura que devemos guardar, pois a Bíblia é um manual prático. Precisamos ler de novo ao Velho Testamento. Eles se conectam entre si, eles se complementam, eles anunciam desde o primeiro versículo lá em Gênesis, o nosso Salvador Jesus Cristo. A Trindade estava lá. A Bíblia, ela é totalmente conectada e se torna um gozo espiritual quando você toma como uma prática essa leitura, tirando da mente que ela é complicada. Hoje em dia, querida mulher, existem muitas versões. Existe até mesmo a mais comum que eu vou te indicar, a Bíblia, a Mensagem. Para quem está começando e quer voltar a estar se tornando mais íntima da palavra de Deus, a Mensagem é uma ótima opção, mas eu também te indico a buscar Bíblias que são mais fiéis ao texto original. E aí nós temos NVI e muitas outras, fica a seu critério. Hoje em dia não dá mais para você dizer que não entende a Bíblia, porque ela tem em formas que são muito mais compreensíveis. E lembrando que
Não somos nós que entendemos a Bíblia, é o Senhor que se revela durante a leitura, por isso a importância de estar com o coração aberto para ouvi-lo falar em nosso espírito, ok? Então vamos lá. Voltando aqui ao capítulo, nos apresenta essa passagem bíblica, a postura que devemos guardar, ok? E ela nos indica uma frase para ser usada em muitas situações quando você for surpreendida a falar de você e você não esteja no teu lugar seguro. Sabe qual é a fala? A seguinte: vai tudo bem. Fulana, como é que você está? Isso. Vai tudo bem, querida. Sim. Assim como também deixar de ser uma goteira, uma torneira gotejante e repetir toda hora os seus descontentamentos e questionamentos em qualquer lugar, sem ninguém nem ter perguntado, você tá sempre ali naquela mesma tecla. E o que nós queremos trazer aqui nesse capítulo é que há muitas guerras e muitas almas que se ganham para Cristo como filhos, maridos, pais, familiares, quando simplesmente silenciamos. E ao dar o testemunho de uma vida equilibrada, ao ser bálsamo de cura para uma pessoa que está perto de você, trazendo, na verdade, contigo palavras de vida e não de morte. Pois muita atenção quando você abrir a sua boca. Porque, querida mulher, é feio falar palavrão. Permitam-me dizer, não cabe, não é lindo, não é puro, não é suave, não cai bem para uma mulher. Desculpa, mas aqui nós estamos sendo tão francas. E isso é tão verdade. Pior ainda é dirigir palavras de baixo nível a filhos, ao esposo, a quem quer que seja. Não será a melhor comunicação. Ao ouvir o que não gostamos, não dê espaço para a ira. Saia do ambiente, cale-se, vá para outro lugar, faça cara de paisagem. Como fala o Salmo 4:4, quando ficarem irados, não pequem, e ao deitar, reflitam nisso e aquietem-se. Isso é para que você diga não à tirania da ira, que só traz o quê? Arrependimento e efeitos tristes, como dores profundas, pois as palavras nós já sabemos que elas têm poder e precisamos romper com padrões de repetição que muitas vezes vêm dos lares que nós fomos criadas ou do meio em que nós estamos inseridas. É aí que vem renovar a mente. Romanos 12:2. É diário, é um exercício, é uma decisão. E para isso, nós nos atentamos aqui e ela coloca no livro cuidado com a desonra. E volta aquela frase que já conhecemos. Tema a Deus e honre pessoas. E aqui a gente entra na esfera do poder do silêncio, num relacionamento com os amigos. Calar, ouvir, observar, eu sei que é o desafio, mas eu já comentei que é possível. E precisamos ser discretas e confiáveis no meio dos amigos. Ser aquela mulher que cura com palavra e modo de falar. Escuta e fala, sendo boas conselheiras, ao estarem habilitadas pelo domínio da escutativa. Veja bem, não é possível ser amigo do indiscreto, aquele que não guarda segredo. Então eu repito, escuta ativa e lugar seguro sem julgamento. Hoje é difícil. Muitas de nós carregam marcas de amizades que fracassaram, onde não foi preservada a privacidade do próximo. E isso, hoje nós aprendemos que tem muito a ver com a falta do desenvolver da maturidade. E o quarto é o relacionamento no âmbito profissional. Andar aqui no poder do silêncio, na esfera do coleguismo. Não se exponha
Não coloque a sua vida, a vida do marido, dos filhos, suas questões particulares, que é sem necessidade você expor, principalmente no teu espaço de trabalho. O amigo é seguro, mas o colega de trabalho não. Pode lhe expor conforme a conveniência em algum momento, porque não há vínculo consolidado no ambiente de trabalho. Seja profissional e use o calar a seu favor. Jesus deixa padrão de comportamento a todo instante, e um deles era se afastar da multidão para orar. E há momentos em que fazer isso é fundamental para ajustar o teu olhar, a tua lente, saindo da pressão da vida agitada e indo calibrar a sua mente no espírito. Isaías 30, dos versículos 15 a 16, aqui explica o que eu acabei de falar. Na quietude reside a nossa força, e quando não descansamos no Senhor e decidimos agir com as nossas forças, entramos em guerras para perder. Infelizmente, você deve ter os seus testemunhos quanto a isso que comprovam o que a Bíblia fala. Quantas derrotas vivenciamos por conta de ir contra o que o Senhor estabelece na sua palavra, deixando as nossas vontades e a nossa alma gritar e ter o domínio. O silêncio é uma arma de defesa e ataque. Aperfeiçoe-se e permita que Deus conte com você. E aqui a dica é a gente sair da obesidade intelectual, que é consumir conteúdo. São bons esse consumo, mas de que adianta se você não queima em você, dentro da tua vida, da tua realidade, para que você possa desenvolver a sabedoria com entendimento ao você aplicar na sua vida e a sua vida te cobrir de autoridade, por você não ser uma cópia e nem uma farsa, você ser uma mulher autêntica, que tem vulnerabilidade, sim, perfeição não cabe a nós, mas cabe uma mulher disciplinada, em que cresce paulatinamente, se coloca para se aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento não vem do comodismo, vem do entrar no jogo da vida, com humildade, para recomeçar, para reconhecer, para se retirar, para se esconder. Mulheres, com todo amor e respeito, fico por aqui com o capítulo 7, logo mais eu retorno, e medite, pause, escute novamente e que o Senhor possa falar profundamente no teu coração. Um grande beijo, fica com o Senhor Jesus. Até logo.